Revelação divina, oração poderosa de libertação que quebra maldições em 40 dias de milagres. Ana, uma mãe de 37 anos, sempre carregou dentro de si uma fé inabalável. Nascida e criada em uma pequena cidade do interior do Brasil, sua vida girava em torno da pastoral da criança, onde ela dedicava suas horas a ajudar os mais necessitados. Mas tudo mudou quando seu filho, Pedro, de apenas 8 anos, foi diagnosticado com uma doença grave que parecia sem cura. A tristeza e o desespero que pairaram sobre sua casa eram acompanhados de uma sensação estranha, como se uma maldição ancestral tivesse se apoderado de sua família. Os sussurros da dor e do sofrimento ecoavam pelas paredes do lar, trazendo lágrimas silenciosas que Ana escondia enquanto tentava ser forte. Durante uma vigília especial na capela de São Miguel Arcanjo, iluminada apenas por velas trêmulas, Ana se encontrou imersa em uma atmosfera sobrenatural. Os paroquianos cantavam com fervor, suas vozes unidas criando uma onda de esperança. Foi ali, com lágrimas nos olhos, que Ana sentiu uma presença intensa. Uma voz clara e divina ressoou em seu coração, chamando-a para uma oração poderosa de libertação por 40 dias. A oração da fé pode tudo. Soava como um eco, fazendo seu coração acelerar e seu espírito se reerguer. Ela sabia que deveria embarcar nessa jornada espiritual para quebrar as correntes que a aprisionavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos primeiros dias, Ana sentiu uma força renovada em sua fé. Mas, à medida que os dias se passavam, sua esperança era testada. O estado de Pedro não melhorava e as dúvidas começaram a se enraizar em seu coração. A cada olhada nos rostinhos de outras crianças pobres que ajudava na pastoral, ela se perguntava, por que a oração não estava surtindo efeito? Cerca de sua casa, alguns vizinhos, céticos, começaram a fazer comentários sobre sua devoção, lembrando tragédias que antes eram esperanças não realizadas. Era ali, entre o riso sarcástico e os olhares de reprovação, que Ana se sentia mais sozinha. Entretanto, algo mudou em uma noite de profunda comunhão. Enquanto os fiéis se reuniam na capela, Ana foi tocada por uma onda de amor divino. A luz das velas dançava como se quisesse contar um segredo, e, em momentos de silêncio, Ana sentiu uma paz inexplicável invadindo seu ser. Era um calor que lembrava o abraço do próprio Deus, uma confirmação de que ela estava no caminho certo. Nos últimos dias, o peso das incertezas foi quebrando, e uma nova força parecia erguer-se naquela comunidade unida pela fé. Agora, ao chegar ao 40º dia, Ana sabia que algo estava prestes a acontecer. Durante a missa que homenageava São Miguel, um milagre pairava no ar. No momento da comunhão, quando Ana ergueu a Eucaristia, um brilho luminoso iluminou o altar, deixando a congregação em estado de espanto. O coração de Ana e de todos os presentes disparou, como se um novo despertar espiritual estivesse sendo revelado. O que aconteceria a seguir? Seria aquele o milagre que tanto esperavam? O clima estava carregado de expectativa e a pergunta ecoava: o que estava prestes a acontecer e como a fé de uma mãe poderia mudar a história de uma cidade inteira? O ambiente na capela parecia vibrar, quase como se a própria estrutura estivesse repleta de uma energia transformadora. Ana olhava em volta e via os rostinhos ansiosos e devotados de seus irmãos na fé. Cada um ali era um testemunho da luta diária e da expectativa de um milagre. O que estava acontecendo naquele lugar era mais que uma comemoração, era como se cada prece pronunciada se unisse em um coro celestial. Quando o brilho luminoso surgiu, muitos se perguntaram se os olhos estavam enganando-os. Mas Ana sabia que não era uma ilusão. As palavras que ecoavam em sua mente eram firmes e claras: a fé é a certeza do que se espera. Uma onda de arrebatamento a envolveu, e ela ergueu a Eucaristia com uma nova determinação. Eu creio, gritou em seu coração, e, naquele exato momento, sentiu que não estava sozinha. A congregação, influenciada por seu fervor, começou a entoar hinos de louvor,
as vozes se entrelaçando em um potente clamor por cura. A tensão que até então pairava no ar começou a se dissipar, dando lugar a um silêncio reverente. Os olhares se voltaram para Ana, e, em um sussurro, muitos começaram a repetir suas palavras de confiança. Eu creio. O que poderia ter sido uma fraqueza, se transformou em força coletiva. Ana sentiu lágrimas de alegria escorrerem por seu rosto. Era uma mistura de dor e esperança, um símbolo do que representava sua jornada até aqui. Enquanto isso, em seu coração, ela lutava com uma última dúvida. E se não acontecer? E se tudo continuar assim? Mas, nesse momento, a luz irradiada da Eucaristia parecia penetrar em sua alma, dissolvendo cada insegurança. Era uma certeza sobrenatural que a envolvia, como uma capa de amor divino. Ela tinha uma missão, e estava mais disposta que nunca a segui-la. A missa prosseguiu, e a atmosfera tornou-se cada vez mais intensa. Os olhos de todos estavam fixos no altar, onde a luminosidade parecia pulsar. De repente, uma voz se destacou entre o coro. Era o padre, que, em uma unção fervorosa, começou a declarar promessas de restauração, cura e libertação para cada pessoa presente. Ana sentia cada palavra como se fossem flechas de esperança, sua fé estava sendo alimentada. Ao final da celebração, um murmúrio se espalhou pela congregação. Pedro, que estava em casa em tratamento intensivo, parecia distante, mas a força de oração ali reunida poderia alcançar seu coração. Ana sabia sentir em cada fibra de seu ser que estava prestes a acontecer algo extraordinário. Era um momento de expectativa divina, e a fé dela e de todos ali poderia ser a chave para a mudança. Com o olhar elevado para o céu, Ana respirou fundo. Que o Senhor esteja com meu filho, sussurrou, e enquanto as palavras saíam de seus lábios, um sentimento de firmeza a envolveu. Poderia a oração, a intensidade da devoção e a união de todos ali serem suficientes para abrir as portas do milagre? Assim, com a certeza renovada e uma nova visão para o futuro, Ana deixou a capela com o coração pulsando. Contudo, uma pergunta a seguia: o que aconteceria quando ela retornasse para casa? Haveria resposta à sua oração? Aquele era apenas o começo de uma nova jornada, e ela sentia que o melhor ainda estava por vir. Ana caminhava para casa com os sabores da missa ainda vivos em sua memória. As palavras do padre ecoavam em sua mente, promessas de restauração, cura e libertação. Ela tremeu de emoção ao imaginar Pedro recebendo o toque divino. Cada passo acelerava seu coração, ao mesmo tempo em que aumentava sua esperança. Quando chegou à sua porta, a familiaridade do lar trouxe um misto de conforto e ansiedade. O silêncio era profundo, quase ensurdecedor. Ela hesitou antes de entrar, imaginando como Pedro estaria. Seria que ele sentirá a onda de amor e oração que a acompanhava? O ambiente estava pesado, e o cheiro de remédios e produtos de limpeza invadiu suas narinas. Pedro estava deitado no sofá, a expressão cansada e os olhos fechados. Ana se aproximou, seu coração apertado. Era como se o tempo parasse e tudo ao redor desaparecesse. Com delicadeza, ela tocou a mão dele. Era fria, mas ao mesmo tempo havia algo mais, um brilho diferente, quase como uma esperança adormecida. Pedro, meu amor, eu estou aqui, sussurrou Ana, sentindo a energia que brotava do fundo da capela ainda presente nela. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. Suas palavras estavam repletas de fé, e, neste instante, lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Ana sentou-se ao lado do filho, segurando sua mão com firmeza. O ato parecia simples, mas era uma declaração de luta. Uma declaração de que a fé não se calaria. Ela começou a orar em voz alta, invocando os nomes de Jesus e todos os santos que conhecia. Abençoa, Senhor. Toca meu querido filho. Liberta-nos de todo o mal. A fervorosa oração enchia o cômodo. Cada palavra carregava o peso das promessas feitas, o que ela havia sentido naquela capela mágica. O ambiente começou a mudar, uma brisa suave pareceu entrar pela janela, balançando as cortinas como se participasse da oração. Então, algo inesperado aconteceu. Pedro deu um suspiro profundo e seus olhos se abriram lentamente. Quando se deparou com o olhar da mãe, sua expressão se iluminou de um jeito que Ana não via há muito tempo. O que seria aquele brilho? Era uma fagulha de vida, um indício de que algo estava começando a se mover dentro dele.
Mãe? A voz de Pedro saiu como um fio, mas havia uma força que não estava ali antes. Ana segurou a mão dele com mais carinho, suas lágrimas agora eram de alívio. Sim, meu filho, eu estou aqui. Você é forte. Deus está contigo. Uma onda de fé percorreu o ambiente. Ana sentiu que algo mais profundo estava florescendo ali. Não era só uma cura física que ela desejava, era a restauração completa da vida de Pedro. O tempo parecia se estender enquanto eles se entreolhavam, e Ana sentiu seu coração pulsar em sincronia com a nova luz que emanava dele. Mais, de repente, uma tensão pairou no ar. Uma presença fria e densa poderia ser sentida, como se algo estivesse tentando entrar naquele momento sagrado. O que está acontecendo? Ela se perguntou. Os sussurros de desespero começavam a ressoar em sua mente, trazendo à tona toda a insegurança e dúvida que ela não queria admitir. Pedro, fique comigo! Ana gritou, sentindo uma onda de medo. Ela percebeu que a batalha estava longe de terminar. Um milagre poderia estar a caminho, mas desafios maiores pareciam rondar. O que mais precisaria ser enfrentado antes que a luz verdadeiramente triunfasse? Enquanto um novo murmúrio tentava roubar sua fé, o olhar decidido de Ana se fixou novamente em Pedro. Ela sabia que a oração ainda precisava ser feita. Podia a união da fé deles, agora tão palpável, resistir ao que estava por vir? O que mais Deus tinha reservado para eles nessa jornada de transformação? E com o coração acelerado, Ana preparou-se para orar mais uma vez, ciente de que, a cada palavra, eles estavam um passo mais perto da libertação. Ana fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o peso do momento. A sala estava em um silêncio profundo, quase sagrado, e ela buscou em seu coração a força que precisava. Senhor, eu não vou desistir, pensou, absorvendo a essência da fé que a envolvia como um manto. O que mais poderia ser feito? Ela não se deixaria abater, a crença em Deus era seu sustentáculo. Pedro, eu clamo a ti em nome de Jesus, ela começou, a voz firme e cheia de determinação. Que as correntes que tentam prender você sejam quebradas. Que toda a escuridão se dissipe, e a luz do Senhor entre neste lar. As palavras voavam pelo ar, carregadas de amor e fervor. Ana podia sentir a mudança como se cada sílaba vibrasse, ressoando em uma frequência divina. Os olhos de Pedro estavam fixos na mãe. Ele sentia a certeza dela invadindo seu ser. Uma luz quente parecia penetrar suas veias, enquanto ele tentava, com toda a sua força, responder àquela energia. Mamãe, ele tentou mais uma vez, a voz ganhando um feixe de esperança. Ana não hesitou e continuou. Deus, eu entrego cada preocupação, cada lágrima, cada noite sem dormir. Eu confio que tu tens um plano maravilhoso para nós. Toca meu filho, Senhor. Ela surrou as palavras, entregando cada pedacinho do seu ser ao Altíssimo, como uma oferenda de esperança. Ela evocava a presença divina, pedindo milagres, restauração, libertação. Enquanto Ana orava, as paredes do lar pareciam vibrar. A brisa que antes era suave agora se tornava um vento forte, varrendo os medos acumulados. Várias luzes no ambiente se acenderam, numa sinfonia celestial, como se os próprios anjos estivessem ouvindo suas preces. Isso é o poder do Senhor, pensou Ana, o coração acelerado. De repente, uma sensação de calma começou a reinar. As murmurações de ansiedade diminuíram, dando espaço para um sussurro doce de paz que invadia o lugar. A presença densa que a havia assombrado não teve coragem de resistir à força da oração que ali acontecia. Eu sinto algo, mãe, Pedro finalmente disse, e seu olhar estava mais vivo, mais presente. As cores do ambiente pareciam mais brilhantes, e Ana sorriu ao ver a esperança refletida no rosto do filho. Isso mesmo, meu amor. Deus está agindo. As lágrimas de Ana, antes de desespero, agora eram de gratidão e alívio. O que antes parecia um abismo afastando-os, agora se transformará em um caminho de luz que ambos podiam percorrer juntos. Mais, assim como a tranquilidade anunciou sua presença, um novo pensamento pairou na mente de Ana. Mas e se não for suficiente? E se a batalha apenas começou? O questionamento a assombrou como um eco distante, e ela sabia que dentro de si ainda havia inseguranças a serem enfrentadas. Pedro,
se a luta se intensificar, nós não vamos desistir. Deus está conosco, ela exclamou, segurando sua mão com força. Nós não estamos sozinhos. A fé deles parecia, agora, um muro inabalável. Contudo, Ana perguntou a si mesma se um novo desafio estava à espreita. O que mais poderia acontecer? E, à noite, enquanto caía na oração, ela sentiu que algo maior se aproximava, como uma nova onda que pairava à espera de um momento oportuno para se manifestar. O que Deus tinha preparado dessa vez? A luz parecia brilhar mais intensamente, mas a dúvida ainda pesava em seu peito. Com o olhar fixo em Pedro, Ana sentiu que a jornada apenas começara. Que novos desafios os aguardariam? Seriam eles capazes de superar o que estava por vir? E, enquanto a brisa continuava a dançar pela casa, a história deles estava longe de terminar. Um novo capítulo aguardava para ser escrito em fé. A manhã seguinte chegou com a luz do sol filtrando-se por entre as cortinas da sala. A atmosfera estava carregada de expectativa. Ana abriu os olhos e, ao encarar Pedro, sentiu que algo havia mudado. Havia uma chama de esperança no olhar dele, uma centelha que antes parecia ausente. Vamos agradecer, meu filho, disse Ana, com a voz suave, como uma brisa tranquila. Eles se sentaram juntos, as mãos unidas em um gesto sincero de gratidão. Ana começou a orar, seu coração inundado por um amor profundo e pela certeza que Deus estava em movimento. Senhor, mais uma vez, glorificamos o Teu nome. Acordamos num dia novo, confiantes em Teus propósitos. Obrigada por cada momento que nos permite viver, por cada detalhe da Tua criação, pela luz que emana do Teu ser. Pedro escutava com atenção, enquanto sua mente vagava entre sua luta interna e a coragem que começava a pulsar dentro de si. Ao ouvir a voz da mãe, algo em seu ser começou a se alinhar, como se cada palavra libertasse as correntes que o prendiam. Ele fechou os olhos e deixou a oração tocar sua alma. Nenhum dos dois sabia que a transformação que estava prestes a acontecer não apenas tocaria a vida deles, mas também outros ao redor. A comunidade, que muitas vezes ignorava a dor e a luta do próximo, começaria a se unir em uma corrente de fé. Ana tinha certeza de que Deus tinha um propósito maior, um plano que poderia reacender a esperança de muitos. Na semana seguinte, Ana decidiu que era tempo de ampliar a oração. Pedro, vamos convidar as pessoas a se juntarem a nós em um período de oração por libertação e milagres. Precisamos compartilhar a luz que recebemos. A ideia acendeu uma chama de entusiasmo no coração do jovem. Ele também sentia que algo deveria ser feito, que a luta deles não era só pessoal, mas parte de um plano muito maior. Ana começou a mobilizar amigos e vizinhos, compartilhando a ideia de um encontro na igreja local, onde todos poderiam clamar em conjunto por libertação. Imagina as correntes da tristeza, da opressão, sendo quebradas em uníssono. Dizia, contagiante. Os dias avançavam e, a cada oração, Ana sentia a força se intensificando. Pedro, também, experimentava uma energia renovada. Ele começava a revelar sua voz aos poucos, expressando seu testemunho, compartilhando não apenas suas fraquezas, mas também as pequenas vitórias que conquistava dia após dia. Enquanto isso, um movimento começou a crescer. O salão da igreja se enchia, cada vez mais pessoas vinham, trazendo suas histórias, suas dores, e sob a direção espiritual de Ana, eles clamavam juntos. A atmosfera se tornava eletricamente divina, uma verdadeira reunião de fé e esperança. O que antes parecia um momento de desespero, agora estava se transformando em um testemunho poderoso de transformação. Contudo, no fundo do coração de Ana, uma nova inquietação paireava, e se isso não for o fim, mas apenas o começo das batalhas que virão? E se as oposições aumentarem? Mesmo assim, ela continuou. Sabia que, no altar de Deus, cada lágrima e cada clamor eram ouvido. Na vigília de oração, enquanto a congregação se unia em um poderoso clamor, Ana percebeu que a luz que iluminava aquele lugar não vinha apenas de lâmpadas, mas sim da união de corações fiéis. Um arrepio percorria sua espinha. Um momento inexplicável estava por vir. De repente, uma presença amorosa se fez notar, como um sopro suave. Alguém poderia ter sentido, mas a maioria estava tão concentrada em sua adoração que não percebeu. O que seria aquela sensação? Um novo elemento?
Um toque de graça que descia sobre todos, aquele encontro traria mudanças, mas quais seriam elas? A certeza de que Deus estava promovendo algo grandioso se misturava à ansiosa expectativa. Todos estavam à espera, sem saber que a verdadeira libertação ainda estava por se revelar. A noite se estendeu sobre a cidade, trazendo com ela estrelas que brilhavam como promessas no céu. A igreja estava repleta, um verdadeiro mar de rostos iluminados pela fé que pulsava no ar. Ana olhava para cada um deles, sentindo que todos ali compartilhavam um propósito divino, uma espera ansiosa por algo grandioso que estava prestes a acontecer. Pedro, ao seu lado, respirava fundo, a emoção balançando seu coração como uma onda de coragem. Ele percebeu que a presença que havia tocado o ambiente só crescia, e um murmúrio de expectativa percorreu o salão, como se as paredes respirassem fé. A conexão entre todos ali era palpável, um elo de amor e anseio que ultrapassava as barreiras do entendimento humano. Vamos começar, disse Ana, sua voz ressoando com determinação. Ela levantou as mãos, e imediatamente, um silêncio reverente tomou conta de todos. Nossa oração hoje não é apenas por nós, mas por todos aqueles que precisam da luz de Deus. Vamos clamar pela libertação, pelo renovo e pela vitória sobre as trevas que tentam nos envolver. Com a intensidade de seitas antigas, as vozes começaram a se levantar em um clamor coletivo, uma sinfonia de pedidos que ecoava pelos céus. Liberta-nos, Senhor! Quebranta nossas correntes! Os gritos eram ardentes, cada palavra carregada de dor e esperança. Enquanto o poder daquela oração se intensificava, Pedro sentiu como se seu coração estivesse prestes a explodir. Cada pedido que ecoava em sua volta refletia sua luta interna, suas dúvidas, seus anseios. Ele precisava acreditar que a libertação não era apenas um conceito, era uma realidade possível. Mas o que fazer com essa fé que fervilhava em seu peito? Então, algo maravilhoso aconteceu. Uma onda de paz imensurável e calorosa envolveu Pedro, como um abraço divino. Os olhos todos estavam voltados para Ana, mas ele sentiu como se a presença de Deus estivesse se concentrando sobre ele. Uma sensação de libertação começou a tomar conta da sua mente, dissipando as sombras que antes o oprimiam. Aos poucos, o peso que carregava pareceu se desfazer. Ana, percebendo a transformação em seu filho, não pôde conter as lágrimas de alegria que escorriam pelo seu rosto. A fé e a vulnerabilidade se entrelaçavam, criando um testemunho que falava mais alto do que qualquer oração. E ali, no meio de sua dor, a resposta de Deus começava a se manifestar. O que parecia uma batalha sem fim se revelava um campo de guerra onde a vitória já estava sendo ganha. A partir de hoje, declaramos, não somos mais escravos do medo, da dor. Gritou Ana, e aquele potente grito atravessou os limites do edifício, reverberando para além dos muros. Ao ouvirem suas palavras, as pessoas começaram a se levantar, algumas chorando, outras louvando, enquanto a atmosfera se transformava em um verdadeiro clima de celebração. Mas havia uma sombra que se aproximava. Enquanto as pessoas se entregavam à adoração, Ana sentiu um arrepio de preocupação. Um sentimento estranho e conhecido começou a flutuar na atmosfera, como uma nuvem ameaçadora que se aproximava de uma bela manhã. E se o inimigo não se rendesse facilmente? E se as batalhas ainda estivessem à porta, tentando interromper o que Deus estava construindo? Quando a vigília chegava a um clímax, Ana e Pedro deram um passo à frente, determinados a fazer frente à escuridão, cientes de que a luz seria sempre mais forte. O que estava por vir poderia ser um teste final de fé, mas estariam eles preparados para enfrentar esse desafio? O que o próximo momento traria, e como a comunidade reagiria diante desse novo adversário que se aproximava? Mau presságio ou proteção divina? As respostas estavam prestes a se revelarem em meio à oração fervorosa que ecoava na noite. A intensidade da adoração parecia ter alcançado um ápice. Pedro fechou os olhos, e por um momento, se deixou levar por aquela atmosfera sagrada. Era como se as orações de tantas pessoas ao seu redor criassem uma ponte entre o céu e a terra. Ele sentiu uma força inexplicável pulsando em suas veias, e uma voz suave em seu interior o encorajava: "Você é amado. Você é livre." Ana observava com fervor, enquanto os rostos na congregação refletiam uma mistura de alegria, dor e esperança. Naquele momento, tudo parecia possível. Mas,
Como uma tempestade repentina, a tensão pairava no ar. Ela sabia que a jornada da fé não era isenta de desafios. O que parecia uma vitória poderia se transformar em um campo de batalha. Subitamente, uma corrente de ar arrefeceu o ambiente caloroso. Alguns fiéis começaram a olhar ao redor, inquietos. A sensação de perturbação se espalhou como um frio na espinha. Ana respirou fundo, decidida a não deixar que o medo se instalasse. Todos ali tinham um propósito celestial a cumprir. Vamos continuar. O Senhor é nosso escudo e nossa força, gritou Ana, tentando desviar as atenções da sombra que parecia crescer na mente de todos. Naquele instante, ela se lembrou das promessas feitas por Deus, capazes de revigorar o coração mais cansado. E assim, como que incentivados por suas palavras, um novo clamor surgiu, ainda mais forte e unificado. Que a luz de Deus expulse as trevas. Que toda opressão caia por terra. Pedro, sentindo a força daquela duvidosa tempestade espiritual, levantou a mão e, em um ato de coragem, passou a declarar a liberdade que já estava em seu coração. Eu sou livre. Eu sou mais que vencedor. Sua voz ecoava no salão, e o peso que antes o prendia foi substituído por um ardor resoluto. As sombras ao seu redor pareciam recuar, frente à luz que começava a emanar dele. Mas essa vitória não viria sem resistência. No canto mais afastado da igreja, um grupo começou a murmurar, palavras de desconfiança e dúvida se entrelaçavam como serpentes. Ana percebeu e sentiu uma urgência em confrontar essas vozes. Em nome de Jesus, toda divisão e confusão sejam dissipadas. A autoridade em sua voz gerava um ressoar quase tangível, e muitos, tocados por sua fervorosa liderança, se uniram a ela, formando um potente coro de oração. De repente, um violento estalo ecoou, como se as paredes tivessem discutido entre si. Mas mais que um ruído, era um sinal. As luzes, que antes brilhavam intensamente, começaram a piscar, como se o próprio céu estivesse se preparando para o que estava por vir. Os olhos de Ana brilharam, e no fundo de seu ser, uma certeza nasceu. A resposta de Deus estava próxima. Ela olhou para Pedro, que estava em êxtase, e também viu a determinação em seu rosto. A batalha entre luz e escuridão estava prestes a se intensificar, e um pensamento inquietante atravessou sua mente. Quantos ainda estavam presos nas correntes da dúvida e do medo? Ana respirou fundo e, consciente de que o tempo de clamor não havia acabado, disse: é hora de clamarmos por todos aqueles que não estão aqui, por todos que ainda não conhecem a liberdade que Jesus oferece. O que hesita? Venha e se una a nós. Enquanto os fiéis se uniam em um clamor pelo mundo fora, Ana se dispôs a buscar não apenas a libertação, mas um renovo para a igreja. No auge daquela noite transformadora, uma promessa era renovada, mas no fundo, uma pergunta pairava: até onde estavam dispostos a ir para experimentar a intervenção divina que tanto desejavam? As estrelas no céu pareciam brilhar mais intensamente, como se assistissem ao desenrolar daquela noite ímpar, e a verdade é que o verdadeiro desafio apenas começava. O que aconteceria quando a verdadeira força do inimigo viesse à tona? Estariam preparados para as revelações que estavam prestes a serem desveladas? A atmosfera dentro da igreja se tornava cada vez mais carregada com a expectativa e a determinação dos fiéis. Ana, sentindo o peso do momento, decidiu que não poderia deixar tudo nas mãos de outros. Eram seus irmãos e irmãs que estavam ali, era a sua comunidade que precisava se unir para lutar contra as sombras que ameaçavam invadir suas vidas. Vamos lá, queridos! A hora é agora! Exclamou Ana, elevando a voz para que todos pudessem ouvi-la acima do murmúrio que começava a ecoar novamente. A intensidade das orações aumentava, cada palavra se tornava uma flecha lançada ao inimigo. Ela sentia a presença do Espírito Santo como nunca antes. O que antes era um leve sussurro se transformou em um rugido forte e claro. As luzes continuavam a piscar, como um aviso, uma confirmação de que algo estava prestes a acontecer. As mãos se erguiam em adoração, e Ana viu lágrimas nos olhos de muitos, mas também havia sorrisos radiantes. Para alguns, essa noite era prova de que a esperança não estava perdida. Pedro, agora repleto de coragem, se aproximou de Ana, seus olhares se encontraram em um momento de entendimento profundo.
Não seriam apenas espectadores, mas instrumentos da transformação que tanto clamavam. Vamos orar juntos, em um só espírito e uma só fé, anunciou Ana, e uma onda de energia percorreu a sala. Cada um começou a levantar orações fervorosas, clamando pela libertação não só de suas próprias prisões, mas também das garras do medo que atingiam aqueles que ainda não podiam ver a luz. Liberdade! Cura! Libertação! Ressoavam as vozes, como um grito que rompesse as cadeias do medo e da dúvida. Ana sentia que aquelas palavras tinham poder, uma força que transcendia o que podiam ver. Ela começou a declarar, no nome de Jesus, cada maldição que pesa sobre nossas vidas cai por terra. E assim, o clamor crescia como um incêndio indiscriminado, ardendo em corações aflitos. Ana se lembrava das promessas do Senhor, que nunca falhava e trazia luz mesmo nas horas mais sombrias. Mas uma inquietação a invadia. O momento era intenso, mas a resistência que sentiam não era apenas interna, uma batalha maior estava prestes a ser revelada. O chão sob os pés parecia vibrar levemente, e o murmúrio dos fiéis se intensificou. Algo extraordinário estava acontecendo. Os rostos antes ansiosos agora brilhavam com uma luz interna, como se finalmente compreendessem que o Senhor era o seu refúgio e fortaleza. Pedro, sentindo a energia pulsante ao seu redor, decidiu partilhar a visão que tinha surgido em seu coração. Com a confiança renovada, disse: Irmãos, vamos andar juntos em fé. Quando emergimos das nossas sombras, não só nos libertamos, mas também trazemos luz para aqueles que estão em nossas vidas. Não lutamos apenas por nós, mas pelo mundo. As palavras de Pedro incendiaram mais ainda a adoração. Porém, por trás de todas aquelas declarações de fé, Ana sentiu que algo ainda não havia sido tratado. Uma presença estranha e sutil parecia zumbir no fundo, como um aviso de que a batalha era maior do que imaginavam. Silêncio! Gritou uma voz da escuridão, distante mas clara. Era um desafio que perturbou o clamor coletivo. Os rostos que antes brilhavam agora revelavam confusão. Ana arregalou os olhos, com o coração acelerando. Aquela voz estava inserindo dúvidas, e ela percebeu que não era apenas a sua fé que estava em jogo, a luta talvez fosse mais pessoal e mais intensa para cada um dos presentes. Quem está aqui conosco? Ana perguntou, com um misto de coragem e temor. Enquanto os murmúrios se calavam, uma figura envolta em sombras começou a se manifestar no fundo da igreja. As vozes angelicais se calaram, dando lugar a um silêncio opressivo. E naquele momento, uma pergunta ecoou: até onde estavam dispostos a ir para enfrentar não só as suas próprias trevas, mas também ajudar a iluminar as de outros? E assim, o próximo passo na jornada espiritual de todos se tornava um mistério a ser desvendado. Os olhares estavam fixos na figura que surgia das sombras, a respiração coletiva havia se tornado pesada. Ana sentia que a luta não era apenas contra uma presença, mas uma batalha que ecoava dentro de cada coração ali presente. A voz que antes ressoava poderosa agora tremia um pouco. O desafio, encarnado na forma daquela figura sombria, trazia à tona a luta interna de cada um. Não se deixe levar pelo medo. Estamos juntos nessa, exclamou Pedro, sua voz tremendo de emoção, mas firme. O encorajamento dele ressoou entre os que estavam mais próximos, como um lembrete da força que possuíam juntos. Ana respirou fundo e, usando toda a coragem que havia acumulado, direcionou seu olhar para a sombra. Em nome de Jesus, você não tem poder aqui. A determinação em sua voz fez com que alguns se levantassem e se unissem a ela, formando um círculo de unidade ao redor da figura que os confrontava. A sombra parecia hesitar, mas o desafio persistiu. Vocês acham que é fácil? As correntes que prendem suas almas não se quebrarão assim tão facilmente. A voz era cortante, como um gélido sopro de vento, e fez a maioria hesitar. Mas Ana não se deixou intimidar. Ela começou a lembrar de momentos da sua própria vida, das correntes que haviam sido quebradas, da luz que havia entrado em suas noites mais escuras. Não. Tudo o que você diz é mentira. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu declaro que há um poder maior aqui, e ele se chama amor. A última palavra fez ecoar um calor que queimava a frieza presente. Gradualmente, as orações começaram a ser elevadas a um novo nível de intensidade.
Todos foram capazes de sentir a transformação no ambiente. As vozes altas e desafiadoras começaram a se transformar em lamentos. Gritos de libertação se misturaram ao lamento, como se a sombra estivesse se debatendo. Saia! Saia! Clamavam os fiéis. Ana percebeu que não estavam ali apenas por si mesmos, mas como parte de algo muito maior. Cada um tinha uma história, uma possibilidade de libertação e redenção. Essa batalha não é só pela nossa liberdade, mas pela dos nossos familiares, amigos, vizinhos. É por aqueles que ainda não sabem do amor de Cristo. Sua voz carregada de emoção fez com que um novo fervor as atingisse. Muitos rostos que a cercavam, antes confusos, agora estavam iluminados. O poder da adoração e da declaração se manifestava, e todos estavam sintonizados em um só espírito. Os braços levantavam-se e a energia vibrava pelo ambiente, como correntes elétricas dispersas em um céu noturno. A figura sombria começou a se desfazer, como vapor sob a luz do sol. A sensação de medo que antes dominava o espaço foi substituída por uma liberdade que pulsava. Em meio à batalha, Ana viu algo incrível. As chamas da fé dentro de cada um ali faziam o medo recuar, e a sombra se tornava cada vez mais distante. Mais, com o último grito uivante, a forma se dissipou em um sopro, e um silêncio profundo tomou o lugar da turbulência. Os corações ainda batendo acelerados, Ana fez uma oração final. Senhor, que o que experimentamos aqui hoje não fique apenas dentro dessas paredes. Que levemos essa luz àqueles que precisam. Que, em 40 dias, possamos ver frutos incríveis de libertação e cura. O fervor na sala ainda estava vivo, mas uma nova pergunta pairava no ar, como um convite a um mistério mais profundo. Se a batalha contra as sombras tinha começado, o que mais seria necessário para que a verdadeira transformação se consumasse em suas vidas e na comunidade? E ao olhar para cada rosto ao redor, Ana sabia que essa história ainda estava apenas começando. O sol nascente iluminava o dia, e Ana acordou com o coração pulsando de expectativa. Era o final do 40º dia de oração. O sentimento de gratidão preenchia seu ser, enquanto se lembrava da jornada que havia trilhado. Pedro estava no sofá, sua expressão agora mais tranquila, refletindo a paz de um coração que havia começado a se libertar. Ana olhou para seu filho e sentiu um amor transbordante. Vamos agradecer ao Senhor, Pedro. Hoje não é um dia qualquer, é o dia da nossa vitória. Apenas ao pronunciar essas palavras, uma onda de luz parecia invadir o ambiente. Ana segurou as mãos de Pedro e começou a orar. Senhor, nós te louvamos por cada passo que nos permitiste dar nesta jornada. Obrigada por cada lágrima derramada e cada oração respondida. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Pedro sentiu cada palavra penetrar sua alma, e enquanto sua mãe orava, as correntes que o prendiam pareciam se dissolver. Músculos tensos relaxaram, pesadelos começaram a se dissipar, e uma nova esperança fluiu dentro dele. Era como se a luz estivesse se acendendo novamente em seu coração. Ana finalizou a oração e ergueu a cabeça, sentindo que um milagre estava em curso. Nesses 40 dias, a fé havia unido a comunidade em um só clamor, quebrando a maldição que ameaçava suas vidas. A oração não apenas havia transformado sua casa, mas reverberado em cada coração que participaram naquela jornada. O telefone tocou, trazendo um alvoroço no lar. Era o padre, que anunciou que a missa de agradecimento seria realizada na igreja em honor aos 40 dias de oração coletivas. Todos estavam convidados a testemunhar a transformação que Deus tinha promovido ali. Uma alegria pulsante tomou conta de Ana e Pedro. Era a oportunidade perfeita para celebrar a libertação. Ao chegarem à igreja, Ana observou rostos conhecidos, não apenas de amigos, mas de pessoas que, juntas em lutas, haviam encontrado força uma na outra. Namoradas e namorados estavam ali, entrelaçando histórias de superação, e quando Ana subiu ao altar, uma energia de confiança inundou a congregação. Hoje, celebramos a fé que nos move. Hoje, nos reunimos para reconhecer que nosso clamor não foi em vão. Deus ouviu nossas súplicas e está fazendo o impossível em meio a nós. As pessoas começaram a aplaudir, e os gritos de louvor ecoavam altos. A atmosfera carregava algo palpável, a presença de Deus enchia o lugar. Quando Ana começou a compartilhar seu testemunho, lágrimas de alegria escorriam de seus olhos.
Eu sou testemunha de que a oração em unidade é poderosa. Meu filho estava preso a correntes de medo, e juntos superamos isso. Não porque somos fortes, mas porque nossa fé é forte. Os aplausos ecoaram, e Ana olhou para Pedro, que agora se levantava e, com uma voz clara, disse: "O que vivi me mostra que, mesmo em meio às sombras, a luz prevalece. Deus é maior que qualquer doença e qualquer maldição." Naquele momento, muitos levantaram suas vozes em adoração. A força da unidade, a entrega e a fé se entrelaçavam em um louvor sem igual. Os corações quebrantados se tornaram um só, e juntos clamavam por mais luz, mais cura, mais liberdade. A missa se aproximava do fim quando o padre, com um brilho nos olhos, declarou: "Nós cremos que a verdadeira transformação não acontece apenas dentro de nós, mas em nossos lares, nossas comunidades, e até onde o Senhor nos guiar. Vamos continuar a viver esta fé, e em 40 dias, testemunharemos frutos ainda maiores." O som de amém preenchia a igreja enquanto as pessoas se levantavam e se abraçavam, celebrando a vitória mútua daquela jornada. Ana e Pedro se sentiram parte de algo muito maior do que eles, um movimento de fé que poderia transformar não só vidas, mas toda a comunidade que cercava Ponto. E assim, enquanto a luz da tarde se espalhava sobre a cidade, Ana percebeu que os 40 dias haviam sido apenas o começo de uma nova vida. Um compromisso com a fé renovada e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O medo, as correntes, as trevas, já não tinham poder. A luz havia vencido, a história não se encerrava ali, mas abria-se para novos capítulos, novas lutas e novas vitórias. Quando Ana e Pedro deixaram a igreja, o coração deles batia em uníssono, e, com um olhar cheio de esperança, Ana entendeu que era hora de continuar clamando. O melhor ainda estava por vir. E você? Sente a força da fé pulsando em seu coração? Este é o momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar esse milagre com outros. Comente suas reações e testemunhos sobre o final que nós precisamos ouvir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Você precisa fazer parte dessa corrente de luz e amor.